Bom dia, Canção Nova! Quem está feliz de estar aqui, diga eu! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Levante a mão quem é a primeira vez que vem a Canção Nova, levante a mão. A maioria de vocês, uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Eu gostaria que você encontrasse o seu lugar o quanto antes. Lembrando que não pode ficar nesse corredor, senão eles ficam tirando vocês no meio da minha pregação. Então vá para o seu lugarzinho, vai ter um momento de você chegar mais perto. Levante a mão aí quem trouxe a palavra de Deus. Na verdade, levanta a Bíblia para provar que você trouxe. Está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia aí, sim ou não? Já abre essa Bíblia aí. Vamos fazer agora um profundo silêncio. Se tem alguém falando do seu lado, pede para essa pessoa acalmar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. E você vai pedir o dom da agilidade ao Espírito Santo para abrir essa Bíblia rápido ainda, viu? Porque senão a gente não avança nessa pregação. Romanos 12, 12. Leia comigo bem alto. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, como Dom José Falcão já explicou, sede alegres na esperança, ficou ao encargo do professor Felipe Aquino falar com vocês. A minha responsabilidade neste encontro é falar sobre pacientes na tribulação. Então, as duas pregações que eu vou ter é para falar sobre isso, pacientes na tribulação. E Dom José Falcão, perseverantes na oração. Amém? Portanto, eu quero falar com você sobre paciência na tribulação. Olha já para quem está do seu lado e diga: eu tenho certeza que você está precisando de paciência na tribulação. Fala comigo bem sinceramente, quem aqui está precisando de paciência? Levanta a mão. Quem aqui tem paciência para dar e vender? Quase ninguém. A não ser os muito fleumáticos. Diga comigo: eu estou precisando de paciência, Senhor. E a verdade é uma só: quando as coisas estão dando certo, é fácil ter paciência. Se o neto se comporta, é fácil ter paciência. Se os filhos se comportam, é fácil ter paciência. Se nada está dando errado, é fácil ter paciência. O difícil é ter paciência quando as coisas começam a dar errado. É fácil ter paciência se você tem saúde. É fácil ter paciência se você ter cheio de dinheiro no bolso. É fácil você ter paciência se você tem tudo que você precisa. Mas é difícil você ter paciência quando lhe faltam as coisas. Sim ou não? Não é fácil ter paciência quando eu estou na tribulação. Eu queria nessa pregação fazer um caminho com você, juntamente ao povo de Israel. O povo de Israel
é o povo escolhido por Deus, é o povo eleito. Eu quero então fazer uma jornada com você linda, aonde nós vamos ver a história do povo de Israel e como que eles tiveram que ter paciência na tribulação. Amém? Você entendeu, sim ou não? Está preparado para essa jornada? Olha para mim. À medida que eu falo da história do povo de Israel, eu quero que o Espírito Santo, eu quero já pedir isso ao Espírito Santo, que ele vá lembrando a tua história. Então, à medida que eu falo da história de Israel, você tem que se adaptar a essa palavra, porque isso é palavra de Deus, é uma palavra que fala com você hoje e não só naquele tempo. A palavra de Deus é uma palavra viva e, portanto, ela se atualiza a cada dia e a cada hora. Então, à medida que eu falar da história de Israel, na verdade eu estarei falando da sua vida. Só que cada um tem uma vida diferente aqui. E quando eu estiver lendo os textos, você vai dizer: eu já passei por isso. E o que Deus falou com aquele povo? O que Deus conduziu aquele povo? Deus vai estar falando com você o tempo todo nessa pregação. Amém? Por isso eu quero convidar você a abrir os seus ouvidos, porque o que eu vou fazer agora não é uma aula de Bíblia. O que eu vou fazer agora é uma pregação. E numa pregação você precisa escutar o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, através do conhecimento que você está recebendo. Amém? Você está preparado, sim ou não? Diga comigo, pode falar comigo, Espírito Santo. Você poderia ter vindo em muitos acampamentos da Canção Nova. Esse daqui já passou das 8 vezes que eu já fiz acampamentos aqui na Canção Nova, e a maioria de vocês é a primeira vez que vem aqui, porque Deus escolheu este acampamento para você. Você precisava estar aqui para ouvir tudo que você vai escutar. Amém? Deus preparou estes dias para você. Aproveite. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículos de 11 a 14. Êxodo, capítulo 1, versículo de 11 a 14. Amém? Estão prontos? Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. O povo de Israel começou a sofrer a opressão do Egito. O povo de Israel começou a sofrer a opressão. Então veja, alguém que oprime. E na nossa vida nós vamos viver muitas vezes a opressão das pessoas, a opressão do sistema à nossa volta, a opressão dos nossos inimigos. Aquele povo começou a receber opressão, e a opressão não é nada bom. Então leia de novo, versículo 11. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimiam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão.
e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. O problema não é trabalhar, trabalhar é bom, sim ou não? O problema é trabalhar tiranicamente. Era escravidão, era opressão, era injustiça. Então, quantas coisas acontecem na nossa vida que existe um fardo pesado, injusto sobre nós. Quantas coisas talvez aconteceram na sua vida onde de fato tinha uma opressão. Não era um fardo normal, não era um fardo natural, era um fardo opressor. Capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas que gemiam ainda sob o peso da escravidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Preste atenção. Na opressão eles gemem. Na opressão eles choram. Na tribulação eles gemem. Na tribulação eles choram. Porque ninguém nasceu para ser oprimido. Ninguém nasceu para viver na escravidão. E aqui, toda vez que você ouvir a palavra escravidão, você também pode aplicar ao pecado. Porque nós não nascemos para viver na escravidão do pecado. Nós não nascemos para viver na escravidão do vício. Nós não nascemos para viver escravos. Como Jesus falou, todo aquele que peca é escravo do seu pecado. Jesus falou isso. Todo aquele que peca é escravo do seu pecado. E por isso Paulo na carta aos Gálatas vai dizer: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Diga comigo: eu não nasci para ser escravo. Eu não nasci para viver oprimido. Deus me colocou nessa terra para eu ser feliz. Deus criou você para a felicidade. Deus não criou você para a opressão. Deus não criou você para a escravidão. Deus não criou você para a injustiça. Mas o povo de Deus está debaixo da escravidão do Egito, da tirania dos poderosos da época. E o que eles fazem? Clamam a Deus. O que você deve fazer quando você está na tribulação? Clamar a Deus. A pergunta é: Deus escuta esse clamor, sim ou não? Subiu o seu clamor até Deus. Quando você geme e quando você chora, as tuas lágrimas chegam até Deus. Eu queria que você entendesse isso. Geralmente as lágrimas caem para baixo, mas eu posso dizer que quando são lágrimas de oração, essas lágrimas caem para cima. Eu sei que está errado meu português aqui, mas só para você entender. Quando você chora e aquelas lágrimas caem no chão, aquelas lágrimas caem no travesseiro, aquelas lágrimas na verdade estão subindo até Deus. Toda e qualquer lágrima. Deus não deixa nenhuma lágrima sua sem resposta. Deus não deixa nenhuma lágrima sua sem resposta. Acontece que essas lágrimas que eles estão falando, eles estão derramando no capítulo 2 do Êxodo, só vai ser atendida muitos anos depois. Existem lágrimas que nós derramamos hoje,
que vamos ter respostas muitos anos depois. Não importa o tempo. Se é o tempo que nós precisamos, nós vamos precisar passar por isso. O importante é você nunca esquecer: as minhas lágrimas estão chegando lá. Agora, quando Deus vai agir, quando Deus vai fazer, não cabe a mim compete ser fiel. Êxodo capítulo 5, versículo de 6 a 9. Êxodo 5, de 6 a 9. Naquele mesmo dia, deu o Faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem. Olha a ordem que o Faraó está dando: não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos. Então aquele povo já estava todo escravizado, fazendo tijolo noite e dia. Agora o Faraó está dizendo: não é para dar mais palha para este povo, não. Irão eles mesmos procurá-los. Entretanto, exigi deles a mesma quantidade de tijolos que antes. Ou seja, não é para facilitar a vida deles, vão complicar ainda mais. Mas detalhe, eles vão ter que entregar o mesmo número de tijolos, sem nada diminuir. São uns preguiçosos. Olha como que o Faraó está dizendo: são uns. Alguém já te acusou disso? Diante de tanto trabalho, diante de uma vida tão atribulada, chegam umas criaturas do demônio como essa aqui e fala que você não está fazendo nada. Já aconteceu isso com você? É por isso que clamam: queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Que sejam sobrecarregados de trabalhos, ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que se lhes contam. O fardo era pesado, sim ou não? Marca sua Bíblia no Êxodo, porque nós vamos voltar aí. Então já marca aí, bota uma caneta, bota um marcador de texto. Agora vá para Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 26. Deuteronômio 26, versículo 6. Deuteronômio 26, versículo 6. Os egípcios afligiram-nos e oprimiram-nos, impondo-nos uma pena de servidão. Você está entendendo isso, sim ou não? Está ficando claro a dor daquele povo? Amado irmão e amada irmã, este é um sofrimento imposto pelos outros. Muitos sofrimentos que a gente vive, alguns deles são buscados por nós mesmos. A pessoa bebe e agora está com doenças porque bebeu tanto na vida. A pessoa fuma e agora está com sofrimentos porque fumou tanto na vida. A pessoa aposta e agora não tem dinheiro para pagar suas contas, está todo endividado. Então há sofrimentos que a gente mesmo busca, correto? Mas há sofrimentos que nós sofremos por causa dos outros. Os pecados dos outros meio que caem sobre nós. Os erros dos outros respingam em nós. Eu não estou dizendo que você paga pelo pecado deles, mas o erro deles respinga em você. Como aconteceu com este povo do Egito. Que o pecado desse povo idólatra está caindo sobre Israel. Mas fique em paz, porque o Deus de Israel nunca abandonou Israel. E quando isso acontecer na sua vida, saiba que o Deus Todo-Poderoso nunca abandona você, nunca. Volte para Êxodo.
Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 24. Êxodo 2, 23 a 24. Esse povo então vai clamar a Deus. Então esse é um grande ensinamento. Quando você estiver atribulado, clame a Deus. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da escravidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Agora versículo 24, que eu não tinha lido antes. Leia comigo bem alto. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Aplauda essa palavra. Deus ouviu, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: Deus sempre te ouve, meu filho. Quantas vezes você já chorou nessa vida? Você já perdeu as contas. Deus ouviu todas as suas lágrimas. Deus viu todas elas. Êxodo 3, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. O que está escrito aí? O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. É totalmente errado quando você diz assim: ai, ninguém me vê, ninguém me compreende. Não, ninguém quem? Ninguém seu pai, ninguém sua mãe, ninguém seu marido, ninguém seus filhos. Mas cuidado, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua dor, Deus está vendo a tua lágrima. Eu vi o sofrimento, eu estou vendo a tortura, eu estou vendo a opressão. Calma, 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 calma. A justiça de Deus sempre chega. A justiça de Deus sempre chega. Os bons vão receber o prêmio dos bons, e os maus vão receber o prêmio dos maus. E não cabe a você fazer isto. Mas entenda que Deus nunca, escuta o que eu vou falar agora. Deus nunca ficou, não está e nunca ficará do lado dos maus. Deus só pode estar do lado dos bons. Deus só pode estar do lado daqueles que buscam a justiça. Deus só pode estar do lado daqueles que buscam a paz. Então, Deus não está abençoando o faraó, não está. Deus não está abençoando a opressão do Egito, não está. Agora, Deus está permitindo para provar o seu povo, para conduzir o seu povo a duras penas, a sua promessa. Êxodo capítulo 3, versículo 9. Leia comigo bem alto. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. A tua vizinha está atordoando a tua vida, Deus está vendo. Aquela pessoa está entrando no seu casamento para destruir seu casamento, Deus está vendo. Aquela pessoa te deu um golpe e destruiu sua vida financeira, Deus está vendo. Só que Deus não vai agir do jeito que você quer, na hora que você quer.
Deus vai fazer justiça do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. E não cabe a mim, e não cabe a você fazer isso. A mim cabe a paciência na tribulação. Você está entendendo, sim ou não? A você sempre cabe, preste atenção, a você sempre cabe a paciência na tribulação. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Êxodo 5, 2. O faraó respondeu: quem é esse, Senhor, para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. Aqui Moisés já tinha falado com o faraó, e faraó está dizendo: não, eu não vou deixar Israel partir. Faraó rejeita libertar o povo. Faraó rejeita parar de oprimir o povo. Êxodo capítulo 7, versículo 13. Êxodo 7, 13. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. Ele tinha um coração endurecido. Esse homem, porque os maus, é isso que os maus têm no coração. Eles têm coração endurecidos. Vocês falam a verdade para ele, mas não entra a verdade, porque o seu coração é de pedra. É por isso que a palavra vai dizer: eu transformarei o seu coração de pedra e vos darei um coração novo. Porque a graça do Espírito não entra num coração de pedra. Faraó tinha um coração duro. Os maus têm coração duro. Os ímpios têm coração duro. É muito difícil então você, quando está sofrendo por causa de alguém mau, porque ele tem um coração duro. Endureceu-se o coração do faraó e ele não quis ouvi-los. Então você até diz: eu falo, parece que não resolve. Sim, porque ele tem o coração duro. Êxodo capítulo 8, versículo 15. Êxodo 8, 15. Então os mágicos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O faraó tinha um coração muito fechado. Êxodo capítulo 10, versículo 20. Êxodo 10, 20. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas partir. Esse faraó é duro na queda, sim ou não? Quanta gente que você já enfrentou que é dura na queda. Tem mulher que está falando: é meu marido. Falei: meu marido está parecendo esse faraó. Calma lá, calma. Paciência na tribulação. Você está entendendo a dor desse povo? Quando a palavra de Deus está dizendo: Deus endureceu o coração do faraó, alguém pode se perguntar: mas então é Deus que está endurecendo o coração dele? Não, calma lá. Quando a pessoa quer fechar o coração para Deus, Deus entrega a ela o que ela quer. Deus então permite que você tenha um coração fechado, ok? Deus não pode obrigar você a ter um coração aberto. Deus não pode obrigar você. Então, se você quer ter um coração fechado, Deus permitirá que você tenha um coração fechado. Vamos para a travessia do Egito. A travessia do Mar Vermelho. Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 10. Êxodo 14, 10. Aproximaram-se o faraó, os israelitas. Ao levantarem os olhos, viram os egípcios
que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Então esse povo, mesmo contra o desejo do faraó, começa a sair do Egito. Só que, nós sabemos a história, Moisés abre o mar, eles estão andando pelo mar vermelho, e o que eles olham atrás deles? Os seus perseguidores, faraó, os egípcios. São os momentos da vida que você parece que não tem sossego, parece que você não tem paz, parece que agora nós estávamos livres, parece que agora esse problema tinha ido embora, porque nós saímos do Egito, nós estamos agora atravessando o Mar Vermelho, mas quando eu olho para trás, parece que o problema ainda não acabou. Quantas vezes você achava que um problema tinha acabado, e quando você menos espera, você olha para trás, o danado do problema está lá. Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 22. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar, com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou sobre toda a noite, e pôs o mar a seco, as águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Por essa o inimigo dos israelitas não esperava, que Deus iria abrir o mar para eles passarem. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é aquele que sempre vai dar um jeito para libertar você. Não importa como esteja a vida, não importa se é possível, se não é possível, Deus é capaz de fazer o impossível, e se precisar, Ele vai abrir o Mar Vermelho para você passar. Ele vai abrir o Mar Vermelho para você passar. Pensa num momento mais difícil da sua vida, e pensa se Deus já não abriu vários mar vermelhos na sua vida, sim ou não? Se você olhar sua vida, você vai ver que houve situações na sua vida onde você achou que não tinha mais jeito, e de repente o mar se abriu. Era Deus. Era Deus. Tem gente que está viva hoje só porque Deus abriu o mar para você. Tem gente aqui que só está viva hoje porque Deus abriu o Mar Vermelho para você. O Senhor me coloca até que tem gente aqui que na pandemia já era para ter ido embora, e Deus abriu o Mar Vermelho para que você não fosse embora. Deus vai cuidando da gente. Deus vai cuidando da gente. Êxodo 15, de 9 a 10. Êxodo 15, de 9 a 10. Puseram-se os egípcios a persegui-los, e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos perto de Piairote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se do faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço, foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E nós já sabemos a resposta desse clamor: Deus abriu o mar. Êxodo 14, de 9 a 10. Êxodo 14, 9 a 10. Ou melhor, agora vamos para Êxodo 15, verdade, a pessoal aqui me ajudou. Êxodo 15, de 9 a 10. Êxodo 15, de 9 a 10. Isso aqui já é depois da travessia. Dizia o inimigo: perseguirei,
alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança. Olha o desejo do inimigo para você. Satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro do vosso hálito, o mar os sepultou, submergiram como chumbo na vastidão das águas. Porque se Deus é por nós, não importa as artimanhas dos inimigos contra você, se Deus é com você, quem será contra você? Olha para quem está, coloca a mão no seu coração, bata no peito e diga: é Deus quem me defende. Você precisa começar a entender isso. É Deus quem te defende. O faraó está vindo com armas, o faraó está vindo com raiva, o faraó está vindo com vingança. Você pode vir com tudo, porque eu tenho Deus à minha frente. E se eu tenho Deus, ninguém pode contra mim. Agora eu tenho que permanecer na verdade, eu tenho que permanecer fiel. Amém? Amado irmão e amada irmã, esse povo foi livre do Egito. Sabe depois de quantos anos? Sabe quantos anos foram? 430 anos. Teve gente que morreu e não viu a libertação. Mas a libertação aconteceu. A questão é que você não viu, mas aconteceu. Quantos anos? 430, não é 45 dias. Agora, Deus liberta esse povo. Como é que esse povo devia estar com Deus? Alegre, feliz e principalmente agradecido. Agora eles passaram o Mar Vermelho. O faraó, todos os seus inimigos foram destruídos. Eles estão se você for aí, no Êxodo capítulo 15, é o cântico de Moisés. Agora eles começam a cantar um cântico. Eles se alegram, eles dançam, eles glorificam. Estamos livres. Mas, Êxodo 15, 24. Êxodo 15, 24. Então o povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Olha o que está acontecendo agora. O povo começa a reclamar com Moisés: mas aqui a gente não tem água. A pergunta que eu faço para você é: eles estão sendo pacientes na tribulação? Porque a tribulação do Egito passou, mas agora tem a tribulação do deserto. Calma lá. Então nós corremos esse risco na vida de esquecermos rapidamente o que Deus acabou de fazer com a gente, e a gente já se põe a reclamar por outra realidade, que nem se compara a de outrora, porque a de outrora você tinha que fazer tijolo, a de outrora você vivia como escravo, a de outrora você nem tinha, você estava doente, você não dormia, a de outrora era terrível. Agora você está reclamando porque não tem água na hora que você quer. Não é porque eles iam morrer de sede, mas não tem água na hora que você quer. Êxodo 16, versículo de 2 a 3. Êxodo 16, 2 a 3. Toda a assembleia dos israelitas, preste atenção nessa palavra, toda a assembleia dos israelitas pôs-se o quê? Eu quero ver vocês, pôs-se o quê?
a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Ai, 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 ai. A gente era escravo, mas a gente tinha comida à vontade. A gente era escravo, mas a gente tinha água à vontade. E é exatamente o que o demônio faz. Seja meu escravo e eu dou tudo que você quiser. Sim ou não? Se você for em Mateus, capítulo 4, não abra agora. Quando você vai em Mateus capítulo 4, quando o demônio tenta Jesus Cristo, o que acontece? Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo que você quer, eu te dou todos os reinos. É assim que age o demônio. Para manter você escravo, ele dá o que você quer. Tudo que é opressor. E eu não posso falar umas coisinhas que eu gostaria de falar agora, não posso. Ainda mais no dia de hoje, não posso. Mas todo sistema opressor, ele te dá algo para te manter oprimido. O abusador dá algo para a criança para manter ela oprimida. O adúltero dá algo para aquela mulher para manter ela oprimida. A mulher dá algo para aquele homem para mantê-lo oprimido. Você está entendendo, sim ou não? Esse é o jogo do capeta. Ele te entrega algo para que você diga: ai que bom, eu estou na abundância. Só que é opressão, meu filho. É escravidão, meu filho. Você não está feliz nessa vida. Você não está feliz nessa vida. E quando Deus te liberta dessa opressão, você muitas vezes corre o risco de ter saudade das abundâncias que antigamente você tinha, que Deus, abundâncias estas que não estavam de acordo com a liberdade. Deus tem para você liberdade. Deus não está preocupado em satisfazer os seus gostos. Deus está preocupado em te dar liberdade. Liberdade. Deus te fez para ser livre. Não confunda a liberdade como Deus te dando tudo o que você quer. Não confunda a liberdade como Deus satisfazendo todos os seus gostos. Eu já estou lhe dizendo, Deus não vai satisfazer todos os seus gostos, porque isso não é liberdade. Deus vai sempre te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Amém? Êxodo 16, versículo de 12 a 15. Veja, não é uma ou outra pessoa que estava reclamando, era todo mundo. Coitado do Moisés, coitado do Arão. Êxodo 16, de 12 a 15. Ouvi as murmurações. Aliás, versículo 11, né? O Senhor disse a Moisés. Porque o bonito de Moisés era isso. Tudo que acontecia com ele, ele ia falar com Deus. É que a pregação não é sobre isso. Mas Moisés não falava com o povo. Moisés só falava com Deus. Esse é um erro nosso. O povo nos persegue, aquele inimigo me persegue, aquela situação acontece, e eu acho que eu tenho que ir até aquela pessoa, eu acho que eu tenho que resolver tudo com você, e Moisés, tudo que ele tem que resolver, ele vai falar com Deus. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas, diz eles, esta tarde
antes que se escureça, comereis carne. Não estão pedindo carne? Então, eu vou dar carne. E amanhã de manhã vos fartareis de pão. Estão pedindo pão? Eu vou dar pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Em outras palavras, avisa esse povo que eu não tirei eles do Egito para fazer eles passar de fome. Avisa esse povo que eles só precisam ter paciência. Se Padre Léo tivesse aqui, ele dizia, era uma zanta mesmo esse povo. Eram umas antas. Olha para quem está do seu lado, pode dizer igual o Padre Léo dizia, não seja uma anta. Aquele bicho lento para entender, empacado. Versículo 13. À tarde, com efeito, subiram cordonizes no horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer, o pão descido do céu. Aplauda essa palavra. Isto é um milagre, sim ou não? Aqui podemos fazer um paralelo quando Jesus depois vai dizer, porque Jesus é o novo Moisés: eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus fala sobre isso. Lembra daquele pão, João 6, lembra daquele pão que vocês comeram no deserto e vocês voltaram a ter fome. Quem comer de mim, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer de mim nunca mais terá fome. Jesus é o novo Moisés. Mas não é o tema da minha pregação. Deus ia fazer aquele povo passar fome, gente. Eles só precisavam ter. Eles não tiveram paciência. Preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você não tem paciência, você começa a murmurar. Essa língua dos infernos começa a falar. E a tua língua, diz a palavra, é um dos menores membros que você tem, mas é um dos mais perigosos. Nela pode arder o fogo do Espírito Santo, mas nela pode arder o fogo do inferno. Com a mesma boca que você louva a Deus, com a mesma boca você pode blasfemar contra Deus. Dá uma mordida na tua língua assim, ó. Você fala, fica quieta, seja paciente. Quando você quiser falar, quando você quiser murmurar, você tem que relembrar de tudo que Deus já fez na sua vida e que você não tem motivo nenhum para reclamar, você não tem motivo nenhum para murmurar. Nenhum. Calma, paciência. No tempo certo, Deus vai dar tudo o que você precisa. Êxodo 17, versículo 3. Entretanto, o povo que ali estava, privado de água e devorado pela sede, o que eles faziam? Murmuravam contra Moisés, porque se nos fizeste sair do Egito, para nos fazer morrer de sede, com os nossos filhinhos e nossos rebanhos, e aquele povo reclamava, você nos trouxe aqui para nos fazer morrer? Deixa guardado o Êxodo e vamos para o livro dos Números. Números 11. Números 11, versículo 1.
O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O Senhor, ouvindo isso, aconteceu o quê? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus fica feliz com as suas reclamações? Você acha? Você gosta quando alguém reclama com você? Ainda mais quando você é justo com essa pessoa, ainda mais quando você está fazendo tudo o que precisa, aí a pessoa vai lá e ainda reclama. Você gosta disso? Deus também não. Deus irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. Números capítulo 14, versículo 2. Números 14, 2. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Era melhor a gente ter morrido lá. Agora vá para Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio 1, 27. Deuteronômio 1, 27. E murmurastes em vossas tendas, dizendo... As tendas eram as casas deles, a casa provisória, mas eram a casa deles. E lá eles reclamavam, dizendo, preste atenção: o Senhor tem ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Olha aí. Agora esse povo está achando que Deus é inimigo dele. Gente, a pior coisa. Eu pergunto para você: Deus está a teu favor ou está contra você? Diga comigo bem alto: Deus está a meu favor. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus nunca esteve contra você. Agora olha para cá. Quantas vezes na vida você cai na tentação de achar que é Deus que está fazendo mal para você? É o que está acontecendo agora. Deus deve não gostar de mim. Por que que na vida de fulano de tal tudo acontece certo e na minha é essa desgraça? Quantas vezes você foi tentado a atribuir a Deus coisas más que estão acontecendo na sua vida? É o que está acontecendo com esse povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo de 3 a 6. Deuteronômio 8, de 3 a 6. Preste atenção. Diga assim comigo: Frei, por que que Deus está permitindo o povo passar por tudo isso? Por que que Deus permite, Frei, eu passar por tantas tribulações? A resposta vai estar aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 3 a 6. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento maná, que não conhecias nem tinham conhecido os teus pais, para o quê? Ensinar-te. Deus muitas vezes permite que você passe pela prova para ensinar você. Porque não é só o faraó que é cabeça dura, não. Nós também somos um povo de cabeça dura, que às vezes só vamos aprender na hora da dificuldade. Sim ou não? Quantas vezes só foi depois daquela doença que você diz: agora eu aprendi coisas que eu antes não estava entendendo. Só foi depois daquela dificuldade que você tem o ensinamento que você agora guarda por toda a sua vida. Ele te fez tudo isso, permitiu tudo isso para te ensinar. Olha para quem está do seu lado
e diga: toda aprovação é para ensinar você. Ensinar o quê? Leia o texto. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento maná que não conhecias nem tinha conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Deus vem muitas vezes através do sofrimento para te ensinar que o mais importante não são as coisas materiais, mas são as coisas espirituais. Que muitas vezes na vida você só está preocupado com essa vida e você esquece de se preocupar com as coisas mais importantes. Sim ou não? Às vezes é só a doença para te ensinar que você tem que começar a valorizar mais as pessoas. Às vezes é só a enfermidade que te ensina que bens materiais não valem nada. Às vezes é só a dor para nos ensinar que o que é mais importante na vida, na verdade, são as coisas espirituais. Sim ou não? Eu não vou nem seguir o texto. Volte para o Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 1. A coisa só vai piorar. Êxodo 32, versículo 1. Vendo que Moisés tardara a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos fazer-nos um Deus, com D minúsculo. Esse Deus aqui não está resolvendo a nossa vida. Esse Deus, veja, quando o ser humano muitas vezes não encontrando resposta em Deus, porque ele não tem paciência para esperar, ele começa a ir atrás de outros deuses. Só que tem um detalhe: não existe outro Deus. Então todo Deus que você for buscar é Deus falso, é idolatria, é um Deus feito pelas suas próprias mãos. Vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos do que ele é feito. Versículo 9. Êxodo 32, 9. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem o quê? Esse povo tem o quê? Dá uma batidinha na cabeça do seu irmão, vê se ela é dura. Está dura? A gente tem que ter... Você vê que a cabeça da criança ela é molinha. Por isso que uma criança é humilde, é simples, é santinha. Aí a gente vai crescendo e vai ficando com a cabeça dura. Esse povo começou a ir atrás de outros deuses. Aproveitando que eu estou num acampamento de fé católica, a pessoa vai para a missa, porque agora eu estou atribulado. Ela vai na missa, ela comunga, mas não está resolvendo o meu problema. Ela se confessa, mas não está resolvendo o meu problema. Ela tem direção espiritual com o padre, mas não está resolvendo o meu problema. Ela vem para a canção nova, mas não resolveu o meu problema. Sabe o que eu vou fazer? Vou começar a ir em outros lugares que não é da igreja católica, para ver se resolve o meu problema. E deixa eu te falar, você pode fazer o que você está fazendo, mas isso não é ser católico. Quando você faz isso, você já deixou a fidelidade à sua igreja católica. E você só deixou a fidelidade à igreja católica porque você quer encontrar alguma coisa que resolva o seu problema. Portanto, você é um verdadeiro cabeça dura. E o pior é que às vezes o demônio pode fazer para te enganar. Em lugar falso, em doutrina falsa.
como aconteceu lá com Moisés e os mágicos. Moisés transformava a vara em serpente e os mágicos também. Então o demônio pode muitas vezes confundir você. Então eu vou para outro lugar, porque a igreja católica não está resolvendo minha vida. E aí lá, agora resolveu. Resolveu não. É aparência, é mentira. Esse povo está fazendo isso, abandonando a verdadeira fé de Israel para buscar Deus falso. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. Deuteronômio 9, 7. Lembra-te que não te esqueças de que modo irritaste o Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito, até que chegaste a este lugar. Não cessaste de ser rebelde ao Senhor. Olha que palavra forte. Você não cessa de ser rebelde, você não cessa de irritar a Deus. Pergunte-se se um dia você já não, com a sua vida você não irritou Deus, com as suas impaciências, com as suas reclamações, com as suas murmurações, com a sua cabeça dura. E deixa eu te falar uma coisa, quanto mais cabeça dura você é, mais você vai sofrer. Vai ou não vai? É praga de padre não, filho, é a verdade. Quanto mais cabeça dura você for, mais é difícil para você aprender, mais é difícil, você vai sofrer mais ainda. Então amolece esse coração, amolece essa cabeça, meu filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 39 a 42. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito. Olha que interessante, em seus corações eles já tinham voltado para o Egito, fisicamente não, mas o coração estava fora. Aproveito para dizer no acampamento da fé católica, tem muita gente na igreja católica só de corpo presente, mas o coração está fora. O coração está em outros deuses, o coração está em outras doutrinas. O corpo está presente na igreja católica, mas a mente está em outras doutrinas, a mente está em ideologias, a mente está não sei na onde. Ela não pensa como católico, ela não pensa como católico, ela não sente como católico, ela só está de corpo presente. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Araão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, e se alegraram diante das obras de suas mãos. Se alegraram diante do ídolo. Mas Deus, versículo 42, o que está escrito aí? Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Você está entendendo, sim ou não? Diga comigo: obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com o seu povo. O Senhor está libertando o seu povo, mas o povo não tem paciência para entender os seus caminhos. Eu quero te pedir perdão agora, Jesus. Eu quero te pedir perdão agora, meu Deus,
porque o Senhor sempre conduziu minha vida, mas eu não tive paciência, muitas vezes, e também me rebelei contra o Senhor, e também murmurei contra o Senhor, porque não vi sua mão cuidando de mim. Eu vou bem rápido agora. Êxodo 16. Me acompanha rapidinho aí. Êxodo 16, versículo 4. Êxodo 16, 4. O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu, sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Olha Deus cuidando do povo, todo dia vai ter pão para você. Eu os porei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. Entenda que a necessidade é muitas vezes a prova de Deus para a sua vida, para ver se você se mantém fiel a Ele. Está entendendo, sim ou não? É na hora da aprovação que a gente mostra se a gente é fiel ou não. É muito fácil você ser fiel a Deus quando tudo está dando certo. Êxodo 13, 21 a 22. Êxodo 13, 21 a 22. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. De dia, companhia de Deus; de noite, companhia de Deus. Deus não abandona o povo. Deus não abandona você, meu filho. É você que muitas vezes abandonou Deus no meio do caminho. É você que muitas vezes murmurou. Deus não tem cabeça dura, só nós que temos. Deuteronômio, ou melhor, Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, capítulo 5. Deuteronômio 29, 5. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou cerveja, para que reconhecesses que eu sou o Senhor, vosso Deus? Você foi alimentado o tempo todo, você ainda não reconhece que eu sou teu Deus? Salmo 104. Salmo 104, 39 a 41. Salmo 104, 39 a 41. Para os abrigar, Deus estendeu uma nuvem, e para lhes iluminar a noite uma coluna de fogo. A seu pedido mandou-lhes cordonizes, e os fartou com o pão vindo do céu. Abriu o rochedo e jorrou água como um rio a correr pelo deserto. Pergunta a vocês, está faltando alguma coisa para esse povo? Se fosse nos dias de hoje, ele ainda falava: mas eu quero um McDonald's. Dessa água só sai água, eu quero refrigerante. Não aguento mais tomar só água. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 9. Tenta achar o Neemias aí, que eu já sei que você está perdido. Neemias capítulo 9, versículo 19. Neemias 9, 19 a 21. Usastes de muita misericórdia e não os abandonastes no deserto. Leia comigo essa palavra, diga comigo: Deus usou de misericórdia e não os abandonou no deserto. Eu quero dizer para você que Deus usou de misericórdia para com você e não abandonou você, mesmo tendo muitas razões que Ele podia ter para isso.
e a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de fogo que lhes iluminava no caminho que deviam seguir durante a noite, não lhes foi arrebatada. Deste-lhes o vosso bom espírito para torná-los prudentes. Não se lhe recusastes o vosso maná para seu alimento, e lhes destes água para estancar a sede. Durante 40 anos provastes as necessidades deles no deserto, sem que nada lhes faltasse. Sem que nada lhes faltasse. Suas vestes não se entregaram e nem seus pés se incharam. Olha que a palavra está falando. As roupas deles não se estragaram durante 40 anos. E os pés deles não incharam durante 40 anos. Caminhando dia e noite. Até do pezinho Deus cuidou. Olha para quem está do seu lado e diga: larga de ser cabeça dura. Aplaude esse Deus maravilhoso. Agora, essa passagem que eu vou pedir para você abrir é linda. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Versículo 31. Deuteronômio 1, versículo 31. Eu queria que você lesse bem alto comigo essa palavra. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito aí? E no deserto, tu me vistes como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste, como um homem costuma levar seu filho, até que chegasseis a este lugar. Amado irmão e amada irmã, Deus está falando que em toda a sua vida Ele te levou por este caminho. Você nunca esteve sozinho. Ele levou você. Ele andou com você. Dá para entender isso, sim ou não? Diga comigo: Deus caminhou comigo durante toda a minha vida. Como um pai leva seu filho. Olha que palavra linda. Como um pai leva seu filho, Deus conduziu você. Quantos anos você tem? Eu tenho 37. Quantos anos você tem? Em 37 anos, Deus me segurou minha mão como um pai, e não me abandonou nem um momento, para que hoje eu chegasse até onde eu estou. Eu fui conduzido por Deus. Você está sendo conduzido por Deus para você estar chegando onde você chegou. Deixa eu te falar, você nunca chegaria até aqui se Deus não te ajudasse. Você não acordaria hoje de manhã se Deus não fizesse teu coração bater. Se Deus não fizesse os teus olhos abrirem. Você não respiraria agora se Deus não colocasse hálito de vida dentro de você. Enquanto você está aqui parado, sentado, sabe o que está acontecendo? Deus está cuidando das suas coisas e você não está percebendo. Enquanto você para, Deus está orando, trabalhando por ti a todo instante, porque você não dá conta de cuidar de tudo. Sabe, Deus é aquele que já está pensando na comida que você tem que comer amanhã. Ele já está pensando nisso. Ele está pensando na comida que você vai comer o mês que vem. Ele já está pensando nisso. Na roupa que você precisa, na veste que você precisa, na comida que você precisa. Ele já sabe de tudo, como Dom José nos falava ontem. Você só precisa ter paciência. Eu quis trazer a história do Egito para mostrar que esse povo não teve paciência. Você entendeu isso, sim ou não? Me falta muito pouco tempo,
mas eu acho que dá para a gente ir bem rápido. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Porque qual era a promessa para aquele povo? Vocês vão caminhar no deserto e vão para a terra prometida, para uma terra que emana leite e mel. O sofrimento vai acabar, calma. Números capítulo 13, versículo 31 a 33. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos devora os seus habitantes, os homens que vivem ali são de uma grande estatura. Eles estão chegando na terra prometida, eles estão adentrando a terra prometida, mas eles vão desencorajando o povo, estão com medo. Números 14, 1. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Versículo 3 a 4. Porque nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Gente, eles estão perto da terra prometida. E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Eles estão perto da terra prometida. Depois de 40 anos caminhando no deserto, vamos voltar para trás? Olha para quem está do seu lado e diga: não dá mais para voltar. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará esse povo? Essa é a pergunta de Deus para você e para mim. Até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que eu fiz no meio deles? É Deus que está perguntando. Eu já tirei água da rocha, eu já coloquei nuvem para guiar vocês, eu já trouxe maná do céu, eu já dei carne, eu já abri o mar vermelho, eu já fiz tudo. O que mais que vocês querem que eu faça? E se esse povo não tinha motivo para reclamar, nós, muito menos. Diga comigo: se esse povo não tinha motivo para reclamar, nós muito menos. Sabe por quê? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus no seu Filho nos deu tudo. Deus no seu Filho nos deu tudo, 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 tudo. Não tem mais nada para Deus te dar. Nada, nada é melhor que o Filho dele. Se você falar assim: ah, mas Deus precisa me dar isso. Nada é melhor que Jesus para você. Nada, nada, nada. Portanto, a murmuração, a ingratidão é de fato um pecado muito grande nosso. Reclamamos de besteirinhas, enquanto Deus já nos deu tudo. Tem gente aqui que vive reclamando dentro de casa. Você reclama de besteirinhas dentro da sua casa, sendo que Deus já te deu tudo. E para terminar, Hebreus. Eu teria muitas passagens para ler com vocês. Hebreus 3:19. Hebreus 3:19. Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar.
A gente teve que passar rápido por esse assunto. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram libertados do Egito. 40 anos caminhando no deserto. Quando chegou perto de entrar na terra prometida, sabe o que aconteceu? Muitos deles desacreditaram de Deus. E sabe o que aconteceu? Muitos deles, Hebreus está dizendo isso, muitos não puderam entrar na terra prometida depois de 40 anos, porque desacreditaram. E só para deixar vocês com a pulga atrás da orelha, nem Moisés entrou porque desacreditou. Moisés teve um momento que ele desconfiou. Moisés não entra na terra prometida. Na hora da tribulação não é fácil. Vai ficando de pé. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus. Ô povo de cabeça dura, deixa Deus sonhar em você. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Agora Deus não falou que ia ser fácil não. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. O faraó não vai destruir. Se ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. Por quê? O melhor de Deus virá. Segue além. Segue além. Canta a canção nova. Aquele povo não podia parar de caminhar. Segue além. Segue além. Eu quando preparava essa pregação, eu queria pensar na música, eu não consegui de jeito nenhum. Até pesquisei na internet uma música para essa pregação, não achava. Chamei a Ana Lúcia ali. Você acha uma música que fala disso? Eu vou ficar o tempo todo no Egito, papapá. Ela me traz bem a minha. Deixa Deus sonhar em ti, que eu não tinha pensado, mas deu certinho. Tenha paciência. Deu certinho. Sabe esperar. Essa música fala tudo que a gente precisa. Deus tinha um sonho para aquele povo. O povo de Deus, o povo de Israel. Eu vou levar vocês até a terra prometida. Eu vou levar vocês até a terra prometida. Eu vi a dor de vocês, eu vi o clamor de vocês, eu vi a angústia de vocês. E deixa eu falar para vocês, Deus também quer nos levar à terra prometida, minha gente. Só que a nossa terra prometida não está aqui. Você pode andar sobre o globo terrestre, você pode ir para países, para continentes, e nenhum lugar é seguro para você. Aquele lugar que você pensa que é seguro nesta terra, eu te garanto, ele não é seguro. Todo lugar que você for nessa terra tem maldades, tem opressões, tem isso e tem aquilo. Existe uma pátria a qual
emana leite e mel, a qual tem segurança, aonde Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz: lá não haverá dor, lá não haverá lágrima, lá não haverá sofrimento. É para lá que Deus quer te levar. Vai me mostrando o tempo que eu saio da TV, tá? Agora é você. Deixa eu te falar. Quando eu canto essa música, cuidado para você não ficar só na terra. Porque tem gente que fala assim: deixa Deus sonhar em ti. Ai, Deus tem um sonho de eu ser engenheiro. Deus tem um sonho de eu ser médico. Ai, Deus tem um sonho para mim de eu construir minha casa própria. Deus tem um sonho para mim de eu ter mais um filho. Deus tem um sonho para mim do casamento, isso e aquilo. Ok. Mas o maior sonho que Deus tem para você é para a terra prometida.